Já Leila Pereira, presidente do Palmeiras, respondeu sobre Nino e também Fabinho, últimas de mercado, bastidores e finanças e tudo sobre os sorteios dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo falando sobre o sorteio da Libertadores da América e dá para cravar que o time mais azarado de todos foi o Cruzeiro, que caiu no grupo da morte, com Boca Juniors, Universidade Católica do Chile e Barcelona do Equador. O Flamengo deve passar em primeiro, apesar de fazer parte de um grupo com Estudiantes, Cusco e Independiente Medellín. Para mim, o Fluminense também é favorito a terminar em primeiro, num grupo com Bolívar, La Guaira e Rivadavia. Corinthians caiu num grupo chato, com Peñarol, Santa Fé e Platense, mas dá para imaginar o Corinthians terminando em primeiro. Palmeiras está ao lado de Cerro Porteño mais uma vez, Júnior Barranquilla e Sporting Cristal. Para mim, o Palmeiras passa sem grandes sustos. Já o Mirassol não deu sorte, mas pode passar caso faça boas exibições, confrontos contra a LDU, para mim favorita do grupo, Lanús, segundo maior favorito, e Always Red da Bolívia. Quero falar agora sobre o sorteio da Sul-Americana com vários brasileiros. Dá para dizer que São Paulo e Vasco pegaram os grupos mais complicados, embora seja possível imaginar que ambos passem. Vasco encara Olímpia, Audax Italiano e Barraca Central. São Paulo enfrenta Milionários, Boston River e O'Rings, que eliminou o Bahia na fase de pré-Libertadores. Já o Galo pegou o grupo mais tranquilo de todos os brasileiros, incluindo Sul-Americana e Libertadores. Cienciano, Puerto Cabello e Juventude. Não é o Juventude brasileiro, é bom que se diga, tá? O Grêmio é favorito, mas não pode bobear num grupo com Palestino, Montevideo, City Torque e Deportivo Riestra. O Santos tem São Lourenço, Deportivo Cuenca e Recoleta. O Botafogo encara Racing, Caracas e Independiente, enquanto o Bragantino pega o River Plate, o Blooming e o Carabobo. Já uso o espaço para comentário para opinar. Quem deu sorte? Quem deu azar? Quem corre risco de não se classificar? Tô curioso para saber a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. A presidente Leila Pereira respondeu sobre reforços lá no Paraguai. O presidente esteve na sede da Conmebol para assistir ao sorteio da fase de grupos da Libertadores e foi perguntada sobre o Nino, abre aspas, para a presidente, esse atleta realmente é interesse do Palmeiras. Não foi possível nessa janela e vamos aguardar até o meio do ano, porque depende do Zenit. Eu tenho interesse no jogador, mas se o clube não quer vender, tenho que procurar outras oportunidades. A informação que eu tenho é de que o Palmeiras vai esperar até metade do ano com a convicção de que Nino pode sim ser contratado. Já Fabinho do Al Ittihad vive situação distinta. Leila Pereira afirmou o seguinte, abre aspas, o Palmeiras não está negociando com o Fabinho, sempre estamos atentos ao mercado, mas eu, a presidente Leila, estou muito feliz com o elenco que a gente tem hoje e acredito que o Abel também. Essa recusa da Leila em relação ao Fabinho passa muito pela falta de vontade do Fabinho em voltar para o Brasil por agora. Jogador do Al Ittihad, tem contrato só até junho, mas existe uma expectativa grande por parte dele de voltar para o futebol europeu ou até de continuar na Arábia Saudita, onde ele ganha 11 milhões de reais por mês. Com a venda de Vitor Reis, Estevão e Richard Rios e participação no Mundial de Clubes, Palmeiras ultrapassa 1 bilhão e 600 milhões de receita. Alcança quase 300 milhões de superávit, mas vê dívida passar de 1 bilhão. Deixa eu acrescentar uma informação em cima do balanço do Palmeiras, já contei em vídeo, mas é sempre legal trazer para vocês aqui. O Palmeiras gastou só com premiações a atletas e membros da comissão técnica, 97 milhões de reais no ano passado. E esse número, que já é alto, chama ainda mais atenção se a gente lembrar que o ano de 2025 termina sem nenhum título para o Palmeiras, né? Então dá para dizer que o Palmeiras pagou prêmios no valor de quase 100 milhões de reais para atletas e para o Abel, numa temporada em que ele foi três vezes vice do Paulista, vice do Brasileiro e vice da Libertadores da América. Nicola, mas por que pagou prêmios? Porque os prêmios não são pagos apenas pela taça. Você paga prêmios por avanços em fases, em competições, enfim, é do jogo, né? O alento para o torcedor do Palmeiras diante desse número que de fato causa algum apavoro é que o Palmeiras conseguiu faturar com premiações nos torneios que disputou, mesmo sem ter sido campeão, pouco mais de 315 milhões de reais, tá? O número fechado, esse número é muito impactado pela presença do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. A Copa do Mundo garantiu ao Palmeiras
uma quantia. Deixa eu pegar o número direitinho, porque a gente já traz, quer ver, ó? Mundial. Deixa eu colocar aqui, que aí talvez já apareça exatamente onde eu queria. Boa, exatamente, ó. Então, 97 milhões foi quanto se gastou com premiações para atletas, 315 milhões de reais foi quanto o Palmeiras faturou com prêmios nos torneios que disputou e 218 milhões apenas com o Mundial, tá? Se o Palmeiras tivesse sido campeão de um torneio importante no ano passado, putz, aí a arrecadação seria estratosférica, tá? Nicola, dê atualizações em relação a negociações do Palmeiras. Pedro, muita gente falando que o empresário do Nino está em São Paulo para negociar com o Palmeiras. Deixa eu até mandar uma mensagem para ele. Júnior Mendonça. Júnior... Vamos ver se eu consigo alguma atualização sobre ele. A informação que eu contei nessa semana exclusiva sobre o mercado do Palmeiras é que o Nino não é o único alvo do Palmeiras para o meio do ano, tá? O Palmeiras sonha em ter o Nino e também o Wendel. O Wendel é aquele volante de 28 anos de idade, formado na base do Fluminense, que passou pelo Sporting de Portugal, está desde 2020 no Zenit. Já tentou sair de lá de diversas maneiras, chegou a fechar com o Botafogo no ano passado. O Botafogo não cumpriu com os acordos comerciais, com a parte financeira, não bancou o que tinha que pagar, e o Zenit desfez o negócio, tá? Qual que é a intenção do Palmeiras em relação a essas negociações com o Zenit? Colocar um dinheiro e mais um jogador para receber em troca o Nino e o Wendel. São dois jogadores, para mim, bem diferentes. O Wendel é excelente meio-campista, pode ser volante, pode ser meia, seria titular na grande maioria dos times do futebol brasileiro, tá? A Selma Dias, é verdade que Almada e Luiz Henrique estão certos com o Palmeiras? Não. E eu te diria que são dois nomes quase impossíveis. O Almada, porque não quer jogar no Brasil, ele tem muito mercado no futebol europeu, e o Luiz Henrique, porque vai custar 30, 35, 40 milhões de euros, tá? Se houver alguma movimentação do Luiz Henrique, a tendência é que ele se movimente por algum clube por lá, jogador muito valorizado. Hora de falar sobre o Palmeiras. A fase no Palmeiras é tão boa, mas tão boa, especialmente das categorias de base, que mesmo com o atleta não tendo nem sequer estreado no time principal e já há clube gigante de olho. Eu me refiro a Koné, zagueiro da Costa do Marfim, só 18 anos de idade. Ele tem sido monitorado de perto pelo Arsenal da Inglaterra, informação do site Nosso Palestra, que acompanha de perto o Palmeiras. A história do Koné é curiosa. Ele foi descoberto pelo João Paulo Sampaio muitos anos atrás. E o fato de não ter 18 anos de idade o impedia de se fixar como jogador do Palmeiras no Brasil e também de disputar partidas oficiais. O que o Palmeiras fazia? Trazia o Koné em alguns momentos da temporada e permitia que ele disputasse competições não oficiais. Foi assim que ele foi confirmando as expectativas do Palmeiras. No fim do ano passado, com 18 anos de idade, ele passou a integrar de forma definitiva a categoria de base alviverde e já tem 5 partidas na atual temporada, sendo 2 jogos na Libertadores Sub-20. Esse jogador é monitorado por clubes grandes antes mesmo de o Palmeiras entrar na jogada. E o fato de ter sido contratado pelo Palmeiras e agora ganhando minutos no time da base, certamente vai lhe valorizar. Atleta de 1,93 m de altura, um dos 2 jogadores africanos contratados recentemente para as categorias de base. Base do Palmeiras, sob o comando do João Paulo Sampaio, que já garantiu mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais com vendas nos últimos 10 anos, desde que o JP passou a comandar a base alviverde. Só para completar, mais um registro importante. Nesse meio de semana tem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. E Danilo, revelado na base do Palmeiras, reencontrará o Palmeiras pela primeira vez no Allianz Parque. Danilo, que foi alvo de 2 propostas recentes do Verdão. A primeira delas, ele tentou a rescisão do contrato via justiça por conta de salários atrasados. Não conseguiu depois que o Botafogo pagou tudo o que ele devia. Depois o Palmeiras chegou a oferecer 8 milhões de euros, oferta recusada pelo Botafogo, a proposta de 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Fala, minha tropa, mais um giro de notícias do Palmeiras nesta sexta-feira agitada, com muita informação de mercado, bastidores e finanças, com avaliações de mercado para vocês. Então peço humildemente para você chegar aqui dando aquele like maroto, esperto e sensualizado, porque é muito importante para você ficar por dentro de tudo que está sendo falado no maior clube do bairro. A gente está falando realmente do Verdão da Massa. Então, rapaziada, muito obrigado. Vai ver isso mesmo que você fala pra gente ouvir e pensar de ao mesmo tempo, porque o Palmeiras é o melhor clube do mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.